vou introduzir a primeira palavra importante para o semestre, que é piedade. Essa é uma palavra que eu escolhi do dicionário dos antigos puritanos. Eles usavam muito essa palavra, só que ela começou a ser usada há tempos muito antigos, inclusive por pensadores que nem eram cristãos. Por exemplo, o Império Romano usava muito a palavra pio e piedade para tratar uma qualidade de caráter própria de determinados grupos, de determinadas pessoas. Isso foi apropriado pelo cristianismo, mas eu acho que a tradição que usou melhor essa palavra foi o puritanismo, né? E eles usaram muito, inclusive era tema de seus sermões constantes. Eles batiam muito nessa questão da piedade. Agora, para a gente tentar entender essa palavra de uma maneira um pouco contemporânea, talvez ela tenha muita relação com o conceito que a gente está mais acostumado, que é de vida integral. O evangelho integral, o homem integral, enfim. Essa integralidade que alguns buscam trabalhar e fazer uma teologia disso, ela é a piedade em si. Né? Os antigos usavam essa palavra para tratar de um estilo de vida totalmente comprometido pelo evangelho, de tal maneira que nada na vida fugia ao controle dessa boa notícia de Deus. Enfim, essa palavra é usada e ela é usada também pelos antigos judeus. Agora, existem na literatura deles grandes heróis e figuras que tentam elaborar essa ideia de piedade. O que é um judeu piedoso? Aí eles têm vários heróis na tradição deles e nos escritos deles. Os maiores estão na Bíblia. Existem outros textos apócrifos que tratam também de heróis que são representações da piedade judaica. Talvez o mais interessante dos exemplos é o próprio Daniel. E o livro de Daniel trabalha com duas palavras principais. Hoje nós vamos falar da piedade, num próximo domingo a gente introduz a outra. Então, para começar, vamos lá em Daniel capítulo 1. A gente vai ler o capítulo 1 e 2 hoje. Então são 2 capítulos por questão do tempo dos nossos encontros e não dá para fazer um capítulo por dia apenas. Mas o capítulo 1 e 2 tem uma relação forte. Inclusive a gente vai ver que as visões de Daniel, aquelas visões que alguns que já leram, já estão acostumados, são um tanto bizarras, elas têm tudo a ver com as histórias de Daniel. Então existe uma relação forte entre essas duas coisas. Agora, no capítulo 1, eu vou ler numa versão Almeida um pouco diferente da que está aqui. Mas dá para acompanhar. Vou ler o capítulo 1 e a gente vai fazer como se fosse uma homilia. Vou lendo alguns versículos do 1, parando e comentando. E quando a gente chegar no 2, aí a gente dá uma parada na leitura maior. Então, eu leio assim. Capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Um evento histórico que a gente pode encontrar nas arqueologias. Agora, qual que é a interpretação daquele evento histórico feito pelo povo de Deus? O versículo 2 diz qual é a interpretação. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. A interpretação do povo de Deus daquela época para aquele evento histórico é que aquilo havia uma mão de Deus ali. As coisas aconteceram não simplesmente porque Nabucodonosor era mais forte do que Jeoaquim, mas principalmente porque aquele era uma maneira de Deus lidar com o seu povo naquele momento. Por causa da sua negligência, da sua maneira de lidar e se relacionar com esse Deus, ele achou por bem que outro rei alcançasse esse povo e sitiasse. E agora a gente vai perceber um confronto teológico aqui. Porque a gente tem esse rei estranho pegando coisas do templo sagrado e colocando elas em templo de outro Deus. Então, na visão deles, as coisas são mais romanceadas. Não é só mera questão militar, quem tem mais força. Existe uma batalha de deuses. E parece que Nabucodonosor está dizendo, olha, eu sou maior que o seu Deus, inclusive eu vou mostrar para vocês. E olha o que é interessante, os elementos que vão aparecer aqui mostrando que Nabucodonosor, de uma forma um pouco soberba, quis apagar a memória do Deus que aquele povo professava.
O versículo 3 diz: Então o rei disse a Aspenaz, chefe de seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres. Percebe? Vá até a família real dos judeus, vá até a nobreza deles, os intocáveis dos judeus, e peguem jovens ali. Mas não é qualquer jovem, a gente já está na família real, mas dentro da família real eu quero que vocês escolham os melhores, é o que fala o versículo 4. Jovens sem defeito algum, de boa aparência, bonitos, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para, agora isso é uma grande ironia, com capacidade para servir no palácio do rei. Bem, se esse Deus de Israel é um Deus verdadeiro, seria um pouco estranho os seus reis, a sua nobreza, os meninos mais bonitos, mais fortes, mais inteligentes, estarem aptos, e Nabucodonosor deixou claro, eu quero que eles estejam aptos para servir no palácio. Porque não adianta ser bonito, forte e inteligente. Ele tem que saber lavar os meus copos e servir minha janta. Então a gente percebe um claro confronto e uma mudança de identidade à força. Olha, eles vão ter que entender que eu, e não Israel, seu rei e seu Deus, são alguma coisa, mas eu, Nabucodonosor. Então a gente tem um confronto. Agora percebe o versículo 5. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim desses pudesse servir diante do rei. Para nós esse versículo aparentemente deu uma maciada na ironia que Nabucodonosor estava impondo. Mas para um judeu, esse versículo talvez seja o que eu li até agora dos piores. Porque existia um tipo de comida apropriado para o povo da aliança. E existia um tipo de alimentação inapropriado. Agora, não é uma questão de saber o que a gente deve comer ou não, como se a gente deve tatuar ou não. Não são essas questões. É uma coisa muito mais profunda, é a identidade deles. São 3 coisas que faziam parte da identidade de um judeu, que deixava claro que ele fazia parte do povo que foi alcançado pela graça divina. Sua circuncisão, seu guardar o sabá e os alimentos que ele guardava, os alimentos sagrados. Essas 3 coisas são importantíssimas. Tem o mesmo nível que para o cristão existe a Bíblia Sagrada, a Santa Ceia e a oração. Era a mesma coisa. Então, para eles, eram esses tipos de liturgia que faziam a vida deles, que traziam identidade para eles de verdadeiro povo de Deus. De tal maneira que se eu deixo de observar alguma dessa fragmento de liturgia, eu estou em uma desobediência, uma rebelião. E pior, eu posso não mais fazer parte dessa aliança. Então a gente tem o rei Nabucodonosor impondo a eles um tipo de alimentação que desconfigurava. Aqueles que eles se alimentassem como rei não seriam mais o povo da aliança. Então uma terrível humilhação, um confronto, um abuso, mas que aconteceu assim. Agora, o versículo 6, e aqui a gente tem uma estrutura no hebraico que eu não conheço a língua bem, mas alguns autores mostram que a estrutura é o problema, o clímax e a resolução. A gente tem como se fosse uma resolução no versículo 3 desse problema que já foi colocado nesses primeiros versículos. E diz o seguinte: entre eles se achavam alguns vindos de Judá, reis. Esses são reis, são nobres. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses nomes, e eu não vou me ocupar com eles, mas todos eles têm significados que traçam, que insinuam alguma coisa sobre a história divina. Agora, olha que interessante, o rei lhe deu outro nome. E agora esses nomes vão dizer outra história. O nome de Daniel, versículo 7, é o de Beltesazar. Ananias, o de Sadraque, Misael, de Mesaque, e Azarias, de Abidnego. Além da feiura desses nomes, esses nomes possuem um significado teológico. O que cada um deles significa é coisas que têm a ver com deuses da Babilônia.
Como se não bastasse mais nada, eu mudo seu nome e enfio em você uma nova identidade. Agora você não é mais ligado à história divina do Deus de Israel. Agora você é ligado à história divina dos deuses babilônicos e do meu reinado poderoso. Então percebe, um conflito se instaurou. Agora, versículo 8 diz uma coisa curiosa. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Olha o caráter desse versículo, não contaminar. Para eles isso era muito importante. Nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. E aí é interessante. Agora a gente começa a perceber um caráter que está sendo construído aqui. Diante de uma situação dessa, a vida mudou. Percebe que as coisas aconteceram. E de acordo com a leitura dos judeus, foi o próprio Deus que colocou essa nova configuração. Ou seja, um rei dominando sobre eles e colocando uma nova identidade, uma nova vida para se viver que não tem nada a ver com o Deus de Israel. E aí a gente percebe, diante dessa nova situação, dessa crise posta, um caráter, um herói. E logo de início a gente percebe uma atitude interessante. Ele pede: eu não quero comer desse tipo de comida. Se me permitir, eu e meus amigos, a gente quer assumir uma diferente dieta. Mas o oficial achou um pouco estranho isso, né? Bem, será que isso vai dar certo? Porque caso esses meninos se apresentassem pálidos ou... Enfim, o rei não ia gostar disso. Isso podia complicar a vida dele. Mas é interessante que nessa história esse caráter logrou um bom favor de Deus. Porque Deus concedeu a ele, de acordo com o versículo 9, misericórdia e compreensão da parte dos chefes oficiais. De alguma maneira, os chefes compreenderam aqueles três. Com toda certeza, eles não devem ter compreendido os outros que vieram nas outras migrações de exílio. Com toda certeza, alguns tiveram que passar por essa humilhação. Mas de alguma forma, não sei porquê, esse chefe oficial aceitou a proposta deles e disse: olha, tudo bem, não vão comer isso. Mas versículo 10. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e vossa bebida. Se ele vos achar os vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que te faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-lhes apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com as dos jovens que comem as iguarias reais, e faze aos teus servos de acordo com o que observares. Assim, ele atendeu o pedido e experimentou por 10 dias. Passados esses 10 dias, a aparência deles era melhor e estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então, o oficial lhe tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. Ou seja, agora o novo alimento para eles é o alimento que corresponde com a aliança deles. Não mais um contrário. O oficial fez isso. Agora a história não deixa claro se foi o rei que mandou. Talvez a gente pode pensar que o resultado deles eram tão bonitos, uma dieta hipocalórica, né, dessas que o pessoal faz. Eles ficaram tão melhores que falaram: não, eu vou fazer isso sem o rei saber e todo mundo vai comer isso. Eu quero todos os jovens assim. E aí continua, versículo 17. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. Então são jovens próximos à nossa realidade, porque são jovens que na época deles tinham acesso àquilo que a gente chama hoje de academia, conhecimento científico. E diz: e Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e não encontrou ninguém como Daniel,
Ananias, Misael e Azarias, entre todos os outros, por isso eles passaram a servir o rei. O rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que haviam em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei de Ciro. Então a gente tem o primeiro capítulo, uma história de cara, uma humilhação imposta, uma mudança de vida imposta, uma mudança de identidade imposta e uma resposta um tanto curiosa. Até aqui a gente tem o favor de Deus junto com um caráter que decidiu manter-se íntegro, integral, manter-se na medida do possível incontaminado com essa nova identidade que estava sendo proposta. Então a gente já tem uma construção de um caráter. Olha, um personagem, um nobre de Jerusalém, que vive marcado pela piedade, que leva a sério aquilo que crê e tenta trazer aquilo que crê para tudo que tem a ver com a vida dele. Ou seja, se eu sirvo num palácio ou se eu faço seja lá o que for, que eu me mantenha correspondente àquilo que eu creio. Que a minha vida encontre correspondência com aquilo que eu professei. Então eu tento manter isso de forma íntegra, completa. Não importa se é numa refeição, não importa se é numa profissão, não importa, eu tento me manter assim. E aí a gente tem no capítulo 2 um problema que aconteceu. Pessoal, agora a gente saiu de uma situação do exílio, saiu de uma situação de confronto entre duas populações, duas civilizações, e agora a gente entra dentro de um quarto real, uma câmara real. E ali naquela câmara, um rei soberbo da época, que se achava o verdadeiro representante divino, tem um sonho. Agora, esse sonho é um tanto misterioso, como muitas coisas na vida são. E de tão misterioso, ele não conseguiu encontrar resposta em seu próprio conhecimento ou sua própria coragem de dar o veredito, que significava aquilo. E daquela câmara dele, do quarto dele, de uma noite, de um sono, ele resolve convocar os engenheiros, convocar os químicos, convocar os astrólogos, convocar todo mundo que você pode imaginar que existia naquela época de conhecimento e de produção, fazer um grande concílio e esses, através de seus conhecimentos, entregarem uma resposta para ele, que fosse suficiente, ou que fosse correspondente com aquilo que ele acreditava. Mas, entretanto, ele bolou uma maneira dele não ser enganado por esse conhecimento todo produzido pela Babilônia e pelos seus grandes mestres. Ele bolou uma maneira deles entregarem a questão sem que eles enganassem ele. E como isso aconteceu? Capítulo 2, eu leio o versículo 1. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Isso lhe perturbou muito o espírito e ele perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos. Agora não se engane com essas palavras. Isso aqui não é o feiticeiro que a gente conhece hoje. Não, é aquele que mexia com as coisas de maneira geral, algum remédio, algo assim. Ou seja, era o que a gente tinha de melhor naquela época, de ciência. E o rei lhes disse: tive um sonho e estou aflito para saber o que significa. Os astrólogos disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, conta o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Aí nessa hora o rei pensa: não. Este é o meu decreto: se não me contardes o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas tornarão um monte de entulho. Mas se me revelares o sonho e sua interpretação, recebereis de mim presentes, recompensas e grandes honras. Portanto, diz-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles responderam pela 2ª vez: conte o rei o sonho a teus servos e daremos a interpretação. E o rei respondeu: sei muito bem o que quereis ganhar tempo, porque sabeis o que decretei. Se não me contardes os sonhos, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras mentirosas e más para dizer na minha presença, até que as coisas mudem. Portanto, conta-me o sonho, para que eu saiba que sois capazes de interpretá-lo.
Os astrólogos responderam diante do rei: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a determinação do rei. É descabida. Nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, adivinho ou astrólogo algo parecido com isso. O que o rei exige é difícil e ninguém é capaz de declará-lo ao rei, senão os deuses que não moram junto aos mortais. Isso é curioso. Isso é muito curioso, essa frase. Então o rei se irou muito e se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Daniel e seus companheiros foram procurados para serem mortos. Não foi para encontrar, mas para ser morto também, porque na cabeça do rei eles também não dariam resposta. Agora perceba, instaurou-se um mistério, um problema, um sonho divino, um sonho do rei. Um mistério, como a gente está acostumado, a gente vive por tantas coisas que a gente não consegue resolver e à primeira vista parece ser sem solução. Grandes ou individuais, enfim, mistérios. A gente vive em números. Dentro do coração existe 10 e mais 1 milhão, fora muito mais, mistérios por toda parte. A questão é que o escritor desse livro coloca a coisa dessa forma. Veja bem, o mistério aconteceu. Mas essa teologia soberba que mudou o nome, que impôs uma identidade diferente para aqueles, agora ela está sendo incapaz de resolver esse problema. Que coisa, né? Se a gente vive uma vida, a vida é completa, ela é integral. Por que vocês são capazes de dar respostas a certas coisas da vida e outras coisas vocês não são? Porque essa teologia desses deuses que não convivem com os mortais é muito boa e muito rápido na hora de anunciar algum veredito sobre quem vence na guerra, ou quem tem mais força militar, mas são incapazes de resolver um outro mistério, de dentro de um sonho de um rei. Agora, pensa bem, isso está um pouco incoerente. A coisa não pode ficar assim. Será que essa teologia é verdadeira? Porque se for, de acordo com o que Nabucodonosor imagina, se for a mesma verdade que esses deuses que habitam longe dos mortais, eles não são aptos para resolver qualquer tipo de mistério, existe um certo limite para eles, não é uma coisa muito promissora. E de fato não foi assim que terminou a história. Continuando no versículo 14, eu leio o seguinte: quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, e percebe que o fim seria desastroso, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. Gente, para um judeu, a piedade de um homem está completamente ligada à prudência. Completamente ligada à sensatez. Para os judeus é impossível. Tanto que a gente vai em Provérbios e existe um milhão de versículos tratando sobre o insensato, o precipitado. Então, prudência e sensatez é uma coisa que é o traço da vida de alguém que é pio. Alguém que tem esse estilo de vida. Não tem como você ser integral, não tem como você viver de maneira integral sua crença se você não for sensato para poder avaliar até onde a sua crença está correspondendo à sua vida, até onde você acha que crê uma coisa que tem a ver com a sua crença. Não é. E você precisa ser prudente para poder agir de acordo com aquilo, mas não agir de maneira impensada ou de maneira equivocada. E depois lá na frente ver, nossa, isso não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que eu creio. Então prudência e sensatez é uma coisa que é marcante na vida integral, na vida pia, naqueles que decidem viver aquilo que creem. E Daniel é retratado como alguém sensato e prudente. E ele diz o seguinte, versículo 15. Ele disse a Arioque, oficial do rei: por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Diante disso, não diante do capricho do rei, mas diante de uma morte imensa, uma matança que a silhueta aparecia no horizonte. Ele ia matar todo mundo e suas famílias. Então Daniel resolve se intrometer ali. Então Daniel, versículo 17, voltou para casa
contou o caso aos seus companheiros. Versículo 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então, e antes disso, no versículo 18, trata uma outra característica de alguém que é pio, de alguém que vive essa vida de acordo com os judeus. Eles reconhecem que a menos que Deus, que vive com os homens e não distante dos homens, a menos que Deus interceda e se intrometa na vida deles, nada pode ser feito de maneira significativa. Então eles se reúnem para pedir misericórdia a esse Deus, porque a menos que isso aconteça, é bobeira, é ingenuidade pensar que sozinho e sem ele a gente consegue resolver o mistério. Assim pensa o judeu. E olha o versículo 19. O mistério foi revelado a Daniel numa visão à noite. Daniel louvou a Deus do céu. E aqui é uma característica da literatura hebraica. É como se fosse um midrash. E eles colocam louvor, adoração e oração dentro de uma narrativa para mostrar como que esse povo de Deus vive uma vida completamente integral. O louvor, a celebração, o culto não é uma coisa localizada, presa a um ambiente, mas é uma coisa que é vivida por eles, e quando eles conseguem algo da parte de Deus, eles criam um culto ali, uma celebração, e louvam. Então vivem de uma maneira integral. Versículo 20. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre. E agora a gente tem uma formulação igualzinha dos Salmos. Primeiro uma maneira de louvar a Deus e reconhecer quem Ele é, porque a sabedoria e força pertencem a Ele. Versículo 21. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece reis. Ele é quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Agora veja, diante de um mistério instaurado, o reconhecimento de Daniel foi diferente dos outros. Ele reconhece que de antemão, apesar de ter um mistério na experiência dele, no tempo e no espaço dele, de antemão a gente reconhece e celebra a existência de um Deus que sabe o porquê das estações, que manda as chuvas, que dá o entendimento, que manda um rei surgir e outro rei cair. Enfim, é um rei que está por trás da história e a conhece toda. E não só conhece a história, como é soberano sobre ela. Então ele, de cara, para resolver esse mistério, já coloca a verdade. Olha, eu creio nesse tipo de Deus. De antemão ele já conhece isso. De antemão ele tem soberania sobre isso. E de antemão as coisas já são fáceis para a compreensão dele. Na verdade, são permitidas por ele. De tal maneira que, se ele estiver comigo, mais fácil será para poder lidar com essa situação mistério, com essa maneira que a vida se colocou diferente de como estava. Versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas. A luz mora com ele. Ó Deus de meus pais, a ti te dou graças e louvor. A gente parte da criação e agora a gente chega na aliança. Porque me deste sabedoria, força e agora me revelaste o que te pedimos. Pois nos revelaste esse assunto do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia constituído para matar os sábios da Babilônia. Ele entrou e disse-lhe: não mates os sábios da Babilônia. Leva-me à presença do rei e lhe darei a interpretação. Agora, os versículos, como qualquer narrador daquele tempo, não possuía muito espaço para escrever. Ele precisava deixar as coisas, mas ele dá espaço para a gente imaginar. Será que foi uma coisa assim tão mecânica? Daniel dormiu e de repente apareceu algo assim? Ou será que foi uma noite de grande reflexão, de grande compreensão do contexto em que vivia, do caráter do rei soberbo que era, como as coisas iriam acontecer se ele continuasse assim, como o reinado dele acabaria caso ele continue. Enfim, como foi essa descoberta? Será que foi algo como uma literatura mais ou menos pode satisfazer alguém, ou algo que a gente pode entender que foi com muito esforço, com muito suor, com muita luta, e de repente ele se sente confortável e confiante? Eu acho que agora Deus me deu a revelação. Ah, mas Daniel nem sabia do sonho.
O rei não contou para ele. É só um mistério maior, mas não tira o fato dele ter trabalhado ainda mais. E apesar desse mistério ainda maior, ter conseguido descobrir coisas através dessa vida, entre seu esforço e o Deus criador e conhecedor das coisas vivendo junto. Agora olha que coisa interessante. Versículo 25. Então Arioque levou Daniel depressa à presença do rei e disse-lhe assim, percebe que até esse general ele estava com uma vontade imensa de que não precisar de matar ninguém. Achei entre os exilados de Judá aqueles que limpavam os seus pratos, que levavam carnes assadas, frutinhas. Eu achei alguém ali que consegue resolver esse mistério. Versículo 26. O rei respondeu a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Podes me revelar o sonho que tive e a sua interpretação? Isso aqui no original tem um tom bastante irônico na formulação da frase. E na presença do rei, Daniel respondeu, o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem prognosticadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. A gente percebe uma postura totalmente diversa da postura dos outros. Ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que tivesse quando estavas deitado são estes. E aqui a gente vai ter um sonho um pouco bizarro, então se prepare. A gente vai falar sobre arte, mas não é a clássica, talvez é contemporânea, de tão bizarra. Percebe? Ó rei, quando estavas deitado, o teu pensamento se voltou às coisas futuras. Aquele que revela os mistérios te revelou o que acontecerá. E a mim foi revelado esses mistérios, não por eu ter mais sabedoria entre os que vivem, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Isso é curioso, como que alguém com essa característica de piedade consegue desenrolar um coração de alguém que não tem. Ó rei, tu vistes uma grande estátua em tua visão. Agora, gente, imagine, eu não pus uma foto, podia ter colocado uma estátua. Coloca o personagem que vocês quiserem, porque Nabucodonosor eu não sei quem é. Essa estátua imensa e impressionante estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. Olha, a cabeça da estátua era de ouro fino. O peito e os braços de prata, e o ventre e o quadril de bronze. As pernas de ferro e os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Então essa é a imagem. Agora, gente, isso é um mistério terrível. O que isso significa? Já parou para pensar? Até hoje o pessoal vai ter uma confusão imensa, ninguém sabe direito o que isso significa. O que isso significa? Enquanto estavas vendo isso, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como uma palha das eiras no verão. O vento os levou sem deixar nenhum vestígio, porém a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Vocês percebem o nonsense dessa história aqui? Uma pedra não retirada por ninguém apareceu e destruiu a estátua. E no momento que ela destruiu, a estátua se fragmentou por completo e a pedrinha começou a se transformar numa montanha ali. E virou uma grande montanha. Então a gente tem, esse é o sonho do rei. Isso é que o angustiava. Agora, isso é o seu sonho, versículo 36. Agora diremos ao rei a interpretação. Agora, a essa altura do campeonato, o rei já se impressionou. Porque eu não contei o meu sonho. Você me disse com uma precisão, é exatamente essa coisa estranha que eu vi. Mas Daniel não deixou nem ele falar isso, nem se manifestar, nem mostrar o seu estado de espírito naquele momento, que devia ser com certeza em estado de choque. Daniel já emendou a interpretação. Ó rei, tu és rei de reis, a quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Perceba
a diferença de qualidade. Enquanto Nabucodonosor veio cheio de ironia, mudando o nome das pessoas, olha o que Daniel disse dele. Cheio de poder, glória e honra dada por Deus, você é incrível. E continua, em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que habitem. Não há ninguém mais forte que você. Os animais do campo, as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então tá aí o seu reino. É a cabeça de ouro. Essa estátua, a parte mais gloriosa dela é você e o seu reino. Depois de ti, agora começa uma história que não é muito legal para o Nabucodonosor. Ele não vai gostar do que vai ouvir. Depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então parece que esse terceiro reinado, ele vai ser muito maior, vai terminar Nabucodonosor. O segundo era menor, o terceiro é maior. E haverá um quarto reino, forte como ferro, pois ferro esmigalha e quebra tudo. Assim como o ferro quebra todas as coisas, ele quebrará e destruirá. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de olheiro e em parte de ferro, esse será um reino dividido. Mas haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, como viste o ferro misturado com barro. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e a outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro, haverá mistura por casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar ele, mas ele está indo, está mandando a interpretação para o rei. Mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Como vistes que uma pedra soltou-se do monte sem auxílios de mão e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ufa, depois disso tudo, contou o sonho, contou a interpretação. Não é uma interpretação favorável. A resposta do rei não é mais aquele rei feroz querendo matar todo mundo e suas famílias. O rei responde de maneira diferente. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e agora, gente, reverenciou Daniel. Ele era o maior. Daniel disse, agora vamos lá, usar uma lógica. Daniel disse que ele era o maior. O grande, cheio de honra, glória e poder. E se o maior reverenciou Daniel, logo Daniel é maior que o maior. Então é isso que aconteceu. No final das contas, a gente tem um rei prostrado em terra, com a cara no chão, reverenciando alguém que estava outro dia mesmo limpando o copo dele. Que mudança, que coisa estranha que aconteceu. O rei respondeu a Daniel, versículo 47. Verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador dos mistérios, pois pudestes revelar esse mistério. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos presentes especiais e pôs por governador de toda a província da Babilônia. E também fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como superintendentes dos negócios da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte real. Então Daniel assume um cargo político e um reitor da faculdade, percebe? Que ele agora era o supervisor dos magos daquela época. Então a gente tem essa grande mudança e esse grande golpe, e assim termina o capítulo 2, afirmando o que o capítulo 1 parecia tentar destruir. A gente tem Nabucodonosor negando a soberania de Deus. A gente tem Daniel contando o que de fato é a verdade, Daniel reinterpretando o que é a verdade e Nabucodonosor reorganizando aquilo que ele cria. A gente começa com A, B, B e A.
A gente começa com Nabucodonosor de uma forma, Daniel encontra duas respostas diferentes e de repente Nabucodonosor muda essa forma. E a gente tem aí. Mas o grande ponto dessas dois capítulos talvez seja esse versículo que diz que Deus é o revelador dos mistérios, Deus dos deuses, Deus dos reis. E é curioso que o mistério que aconteceu aqui é um mistério que, apesar de ser diverso e um tanto como inusitado, nós experimentamos inúmeros mistérios. Inclusive, nós experimentamos mistérios que dão origem a nossas profissões. As profissões existem porque existem mistérios a serem resolvidos, porque caso não houvessem problemas, não haveria necessidade de gente consertá-los. Não só nossas profissões, como nossas identidades. Às vezes nós somos atrelados àquilo que é o mistério que nos faz viver e nos toma nossa atenção, nossa vida de maneira tão visceral que nós assumimos aquilo como uma maneira, uma missão, e era um mistério que a gente está resolvendo. Mas às vezes os mistérios chegam de maneira chocante, de maneira ruim. E não é como algo que nós escolhemos, ou não é algo como nós decidimos, ou algo que nós nos lançamos atrás, mas algo que abateu sobre nós. Muito parecido com o que acontece com esse pessoal exilado. Um mistério se instaura. E aí, para encarar essa vida, porque uma vida, quando nós já estamos habituados a ela, existe uma certa rotina, uma certa maneira de viver, mas quando a vida se transforma e ela se torna um pouco misteriosa, e aí nós precisamos saber como encará-la. Agora, qual que é a melhor forma de encará-la? Apenas com o conhecimento não deu certo para esses magos. Apenas com o grande poder e influência não deu certo para Nabucodonosor. Ele mesmo não conseguiu desenrolar o coração dele. Então, parece que a questão não passa por inteligência, ou a questão não passa exclusivamente por influência ou coisas assim. Parece que a questão passa por uma qualidade de caráter. Uma qualidade essa que é retratada na figura de Daniel como essa vida pia. Ou a gente poderia dizer essa vida integral. Que opta, uma vez que eu creio no Deus Criador, esse mesmo Deus Criador controla a criação. E esse mesmo Deus que controla a criação imprime sua soberania sobre ela e, portanto, todos os aspectos da criação, eles estão interligados a esse Deus. Toda a minha vida, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que os outros fazem, tudo aquilo que aqueles reis maldosos fazem, tudo, de uma certa forma, tem a ver com esse Deus. E não sou eu que vou mudar o fato. Então não vou encarar essa questão de maneira diferente. É um mistério. Mas não vou abrir mão de levar comigo toda a minha crença sobre esse Deus. Eu não vou abrir mão de reconhecer, como Daniel disse, que ele é o grande criador, rei e sustentador disso tudo. Então, a partir dessas ideias que me são próprias, que são a minha crença, vou configurar a minha maneira de agir. Vou desvendar esse mistério, mas não vou abrir mão delas. As minhas crenças, aquilo que eu creio, não é uma coisa que eu vou viver em determinado aspecto da minha vida e no outro eu vou abandoná-las como impróprias. Não, óbvio que não, eu vou usá-las todas. Eu vou conjugá-las todas. Então, se eu estiver no meu ambiente de trabalho, ali estarão elas, todas, completas. Da criação, a queda, até a redenção. Todas. A minha forma de ver, a maneira como a verdade me alcançou por meio de Cristo e seu Evangelho, é aqui, eu vou usar toda ela. No meu relacionamento com o fulano, vou usar toda ela. Com o ciclano, toda ela. Ou seja, não tem como eu abrir mão dela, porque o mistério que se instaurou não é um mistério que foge à minha crença. Não é um mistério que foge ao meu Deus, aquilo que ele diz. E, portanto, eu não posso abrir mão dele nessa hora. Seria ingenuidade da minha parte achar que existem certas coisas que se encaixam muito bem à minha teologia ou ao meu evangelho. E existem outras coisas que não se encaixam tão bem, que são mais próprias à minha habilidade intelectual, ou mesmo à minha habilidade de influência, ou mesmo ao meu poder adquirido com tanto esforço. Enfim, não existem esses lugares neutros na vida. Esses lugares que a gente pode optar a não mais viver com a nossa crença. Esses lugares que nós podemos optar por... Bem, a vida não é tão integral assim. A vida é toda fragmentada. Então é apropriado
viver de maneira correspondente ao Evangelho aqui e aqui não. As coisas não são tão integrais. O meu pensamento, os meus sentimentos, a minha maneira de me importar emocionalmente, eles não precisam se integrar àquela minha crença. Não. A minha crença é apropriada para determinados comportamentos que eu tenho, mas não é apropriado para os meus sentimentos, para o profundo do meu coração, ou também não é apropriado para a hora que eu abro o meu livro e começo a estudar. Bem, agora é a hora da coisa chata, não é a hora da gente falar das coisas maravilhosas que nós cantamos nos cânticos. Se eu abro um livro desse, eu não estou pensando em procurar aqui a graça de Deus. Ora, a graça de Deus eu encontro em outro lugar. Mas ingenuidade. E talvez não é esse tipo de vida, porque é assim que os puritanos definem ela. E por isso que eu digo que ela é muito próxima à maneira como a gente entende de vida integral. Alguém que compreende que o Evangelho precisa estar em todas as partes da sua vida, em todas as partes da sociedade. E quando o mistério aparece, nós damos um passo atrás, reconhecemos que existe um Deus no céu e aí encaramos de novo. Mas a partir dessa perspectiva. E o que é curioso, que a gente pode pegar da própria maneira como Daniel interpretou, é que Daniel colocou um elemento ali, a chave para a solução do mistério, que é um elemento cristológico, que inclusive nos é próprio. Olha, eu não vou falar sobre esses reinos aqui, mas os estudiosos têm confabulado alguma coisa, e a gente pode pensar que o último reino talvez seria o Império Romano. E curiosamente na história, algo acontece no Império Romano, que se não é tão importante para os historiadores, é fundamental para toda a cristandade e nós cremos para o futuro do mundo. O que acontece no Império Romano é que Jesus Cristo, o homem, vem sobre o imperador, vive uma vida sobre o império, sujeita a ele, morre à crucificação, ressuscita e destrói essa lógica dos impérios do mundo. Esses reinos do mundo. Destrói. E a partir dele começa a nascer algo que nunca mais vai cair. Os reis passaram, os reinados passaram, mas esse reino que começou no Império Romano, ele não termina mais. E a gente está falando do reino conquistado pela ressurreição de Cristo. Então vocês percebem o grande caráter cristológico, mesmo de um judeu que não tinha Cristo para fazer sua teologia ainda? Pois é, nós temos o Jesus Cristo morto e ressuscitado hoje. Não é um Deus distante, é um Deus que vive entre nós. E não é mais só um Deus criador, é um Deus redentor. Nossa vida, a nossa teologia, o nosso pensamento, nossa crença adquiriu novo conteúdo. E grande conteúdo. Agora a gente tem a redenção do nosso lado. E não só a redenção do nosso lado, mas é uma redenção baseada na morte e ressurreição de Cristo. Então agora, mais do que nunca, cabe ao homem integral trazer esse Jesus como resolução de todo e qualquer mistério. Trazer esse Jesus ressuscitado como uma forma de viver que molda a sua pesquisa acadêmica, que molda o seu serviço ao outro, que molda a sua missão de igreja, que molda tudo. Porque agora temos ao nosso lado esse Deus morto numa cruz, ressurreto e conquistador, que venceu todos esses reinos e desconfigurou as artimanhas do mistério. Tanto é que os grandes operadores da confusão, dos mistérios, das incompreensões, do problema todo, eles não têm mais poder nenhum. O que cabe agora a nós é aplicar e ir desconstruindo aos poucos essa grande confusão que foi feita, inclusive em nosso coração, que é uma confusão e um emaranhado que talvez nós não vamos ter tempo com toda certeza nós não vamos ter tempo nessa vida para resolver. Mas agora já começamos. E vamos desenrolando um mistério aqui, outro ali, mas não negociando essa vida, essa crença que nos foi reservada. Como Daniel, ele não negociou de maneira nenhuma, ele trouxe a sua crença para resolver o seu mistério. E olha só, deu certo. Resolveu, não houve morte naquela hora,
Daniel mudou de uma vida completamente humilhada para uma vida significativamente influente ali naquela época, e a gente tem essa resolução do mistério. Mas cabe a nós essa grande verdade que esse herói judeu colocou para o povo judeu há anos e anos, e ainda coloca em nosso imaginário e vai continuar sendo fundamental para a gente compreender como nos comportarmos diante da vida. Enfrentar a vida quando ela se acalma e mantém um momento de constância é relativamente tranquilo, mas a vida ela não fica assim. Ela vira e mexe sacudida pelo mistério novo. E quando um mistério novo desse aparece, nós precisamos trazer Jesus Cristo de novo. Agora, se você quiser ir além da pessoa que vive um estilo de vida marcado por a espera de um mistério e quiser abraçar um mistério, viver um estilo de vida missional, aí mais do que nunca, você precisa levar Jesus Cristo e o que Ele fez. Não tem como, em momento nenhum, em nenhuma missão, em nada que a gente faz, em nenhum serviço, a alguém, a um próximo ou algo maior, não tem como deixar Cristo de lado, porque é Ele que resolve o mistério todo. Porque caso isso seja feito, caso Jesus fique de lado, a coisa não vai ser compreendida da melhor forma. A coisa não vai ser resolvida da melhor forma. E a escolha e a decisão de viver aquele mistério é muito arriscada, pode ser muito errada e pode ser problemática. Além de não mudar em nada, além de ser apenas um Dom Quixote, jogando sua espada no céu sem menor perspectiva de solução. Porque não tem como você conseguir enfrentar ou resolver algum problema sendo que você negocia a verdade de Cristo. Não tem como abandonar Jesus e achar que dessa forma agora as coisas vão ficar mais claras. E eu digo isso porque nós fazemos isso muitas vezes, o tempo inteiro. Nós temos a mania e nós temos a incapacidade de conseguir trazer aquilo que nós cremos, aquela verdade que nós dizemos que é encarnada, né? Porque a nossa verdade é uma pessoa, Jesus encarnado. E nós temos aquela dificuldade imensa de trazer aquilo para tudo que a gente vive. Mas tem um pensador, na verdade eu vou contar um pouco da história dele, que é o Abraham Kuyper. Vocês já ouviram falar dele, é um reformado holandês. E ele fez um partido político na época dele, conquistou toda a Holanda, ele que fundou a Universidade Livre de Amsterdã, ou seja, ele tentou fazer um reboliço todo na época dele. E ele dizia uma coisa curiosa: não há 1 centímetro na nossa vida que Jesus não diga é meu. Então a gente precisa, urgente, resgatar essa ideia. Nós vamos entrar numa literatura apocalíptica. E literatura apocalíptica, ela é via de regra, todas elas são sempre reafirmando as nossas crenças, mas elas reafirmam nossas crenças de maneira grotesca, forte, impressionante, às vezes maravilhosa, poética. É assim que a literatura apocalíptica faz. Ela traz a nossa crença e sacode e mostra pra gente: olha o que você crê. O que você crê é tão grande, é tão maravilhoso, é tão surpreendente que eu não sei por que você está querendo deixar isso em algumas áreas. Eu não sei por que você não está querendo usar a sua crença como maneira de viver em tal relacionamento, ou em tal serviço, ou em tal fase da vida. Eu não sei por quê. E a literatura apocalíptica faz isso, porque quando o povo de Deus começa a decidir viver no exílio, ou sobre o Império Romano, ou uma situação adversa, eles começam a decidir viver de uma maneira um pouco confusa, não correspondendo com aquilo que creem, um pouco negligente, idólatra muitas vezes. Quando isso acontece, aí vem uma literatura dessa e choca o povo de Deus. E aí eles falam: nossa, mas é isso que nós cremos? É isso que vocês creem. Ah, se é isso que eu creio, eu quero viver a partir disso. Eu não vivia porque eu não sabia que Jesus Cristo era tão grande assim. Eu não usava a cruz de Cristo para tudo na minha vida, que eu não sabia que a cruz de Cristo era tudo isso. Ou a ressurreição era tudo isso. Mas a partir do momento que essa literatura choca o povo de Deus, ele volta de novo ao grande desafio de não negociar nada, de não negociar nenhuma nova experiência de vida
com algo que não seja a verdade que uma vez foi entregue a ele. E essa verdade é Jesus Cristo, homem, morto numa cruz, ressuscitado e hoje vive entre nós. Não é um Deus distante, mas não é um Deus só criador, é um Deus redentor. Dono da história. Dono da história. Nabucodonosor não foi o dono, ele é o dono. Agora, se ele é o dono, não faz sentido nenhum a gente tentar viver na história e no tempo com coisas que não fazem, não dizem respeito a ele. Só faz sentido viver na história e no tempo a partir daquele que é o dono da história e do tempo. Só faz sentido encarar um mistério de outro, ou encarar um mistério próprio, ou tentar lidar com o mistério que acometeu a nossa vida, se nós levarmos junto o nosso grande Redentor, Jesus Cristo. É a maneira como esse herói mudou a história e é a maneira como nós podemos resolver os nossos pequenos, talvez grandes, os de outros mistérios. Então é essa a mensagem de hoje. E para terminar, e aqui eu encerro mesmo, existe um grande teólogo português, mas que ele escreveu muitas das coisas dele no Brasil, que é o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, ele é um clássico da literatura, né? quem estuda literatura e faz letras aqui sabe muito bem que os textos dele são surpreendentes. Mas ele fala o seguinte, e aqui tem um conceito dele, não vai ter o mesmo nome do que a gente usou aqui, como vida integral ou vida pia, mas é a mesma ideia, nós vamos relacionar. Ele diz o seguinte, primeiro ele começa com uma pergunta, que é uma pergunta que nós fazemos, que as crianças fazem, e que as pessoas fazem, e que alguns debochados fazem. É a seguinte pergunta, veja bem, você está me dizendo que todo mundo vai viver no futuro e todo mundo vai ressuscitar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Cabe todo mundo aqui? Não, porque a gente tem anos e anos de história acontecendo e muitas pessoas morrendo. Enfim, se todos estiverem vivos, todos vão caber no mundo? Para onde eles vão? Ele parte dessa pergunta. Naquela época já tinha a zoeira, já tinha a dúvida, já tinha... Ele, a partir dessa pergunta, responde de uma forma que me impactou. Talvez pode impactar vocês essa noite. Ele responde o seguinte: uma das coisas notáveis que diz sobre Cristo no dia da ressurreição... Opa, peraí, desculpa. Pronto. Demais dessa razão geral, isso é um sermão da primeira dominga. Uma coisa assim, o sermão tinha um nome engraçado, da Quaresma. Demais dessa razão geral... que há da parte do lugar, há outras duas da parte das pessoas. Ele está falando do lugar, da ressurreição, do novo mundo, e agora ele vai falar de duas coisas sobre as pessoas. Os bons poderão caber ali, em muito pouco lugar? Porque terão... Aí agora, ele vai responder por quê. Por que os bons? Por que as pessoas vão conseguir, todas elas, viverem juntos num lugar apertadinho? Porque os bons terão o dote da sutileza. Entre os 4 dotes gloriosos, há um que se chama sutileza, o qual comunica tal propriedade aos corpos dos bem-aventurados, que todos quanto se hão de achar no dia do juízo, podem caber neste lugar, onde eu estou, sem me tirarem dele. Cá no mundo, também há estes dotes da sutileza, mas com muito diferentes propriedades. A sutileza do céu introduz a um ser, sem afastar a outro. As sutilezas do mundo, todo o seu cuidado é afastar os outros para introduzir-se a si. Por isso, não há lugar que dure, nem lugar que baste. No mundo não cabe às pessoas, porque aquilo que elas vivem é tomar o lugar do outro. Eu assumo o lugar do outro. Aí não cabe. Eu quero um lugar para mim. Você está me atrapalhando, então você precisa sair. Muito é que Jacó e Esaú não couberam em uma casa. E que Ló e Abraão não couberam em uma cidade. E muito mais Saul e Davi não couberam em um reino. Mas o que excede toda admiração é que Caim e Abel não coubessem em todo mundo. E por que não cabiam 2 homens em tão imenso lugar?
Pior é a causa que o caso. Caim não cabia com Abel, porque Abel cabia com Deus. Em um homem cabendo com o seu Senhor, logo os outros não cabem com ele. Alguma vez será isso soberba dos Abéis, mas ordinariamente a inveja dos Caíns. Se é certo que a morte se acaba a inveja, facilmente caberemos todos no dia do juízo. Quereis caber todos? Não acrescenteis lugares, diminuí invejas. Esse é o dote da sutileza dos bons. O dote, ele vai continuar dizendo, o texto é lindo, ele vai continuar falando sobre esse dote da sutileza. O dote da sutileza é essa capacidade de caber no lugar, de entrar no lugar, de fazer parte de algo. Essa capacidade que ele diz, os bons têm, de viver essa vida assim. Ué, mas a coisa parecia não ter condição, mas essa sutileza dá a eles a possibilidade de dar uma manobra, conseguir aqui, conseguir ali alguma coisa, mas não é uma sutileza dessas que a gente está acostumado, que é sempre para abrir espaço. É uma sutileza para aumentar a gente no mesmo espaço. Então é um estilo de vida, de resolução de mistérios. Uma capacidade. Opa, a gente não precisa excluir isso, aquilo, a gente pode juntar as duas coisas. A gente não precisa não escutar você, a gente pode escutar você e você me escuta, todo mundo cabe aqui. Ou seja, essa qualidade dessas pessoas, que ele traduziu como bons, e eu aqui afirmo, pios, essa capacidade de resolver essas situações, de caber nos lugares, de dar um fim no mistério e de continuar a vida. Então a gente encerra com essa bela peça da nossa literatura. A vida precisa ser encarada da melhor forma. E a melhor forma, talvez, se encará-la, é de ser integral àquilo que nós cremos. Só aquele que consegue colocar Jesus em cada canto da vida que vai conseguir ser sutil o suficiente para poder lidar com todas as coisas. Amém?